para que serve o data mapping? Esse é um ponto que muita gente nos questiona, tá, mas para que serve isso? Por que eu vou fazer todo esse trabalhão? Vai levar um tempão para a empresa conseguir levantar essas informações, é uma fase do projeto que vai ser certamente aí uma das maiores fases do projeto, a gente vai demorar, a gente vai ter muitas idas e vindas, e por que a gente vai fazer isso? Bom, a gente colocou aqui como primeiro item a questão de organização do DPO, mas aí eu até ampliaria um pouquinho o que quer dizer isso, né, quando a gente coloca aqui organização do DPO. Se eu concluir um projeto de adequação, eu tenho, portanto, uma empresa adequada à LGPD em termos de procedimentos e, obviamente, de acordo com a legislação. Para que eu consiga estar adequado à LGPD, eu tenho que conseguir também responder aos pedidos dos titulares de dados. Então, a partir disso, obviamente, um DPO ele precisa ter um data mapping atualizado, ele precisa ter um data mapping muito bem feito, para que ele consiga responder esses questionamentos dos titulares de dados, para que ele consiga dar direito de acesso, direito de retificação, direito de remoção, que os titulares de dados vão questionando. Então, isso é muito importante. Portanto, a gente precisa realizar esse processo que vai trazer aí, literalmente, uma organização de toda a empresa e, consequentemente, uma organização para o DPO, que será o responsável por manter o projeto de adequação atualizado e constantemente em treinamento, constantemente sendo revisitado. Lembrando que o DPO ele pode ser tanto um funcionário da empresa, quando a empresa opta por internalizar esse serviço, ou então ser, portanto, um DPO terceirizado, que é mais uma oportunidade que abre aqui para a gente quando se fala em atuação do advogado na área de proteção de dados pessoais. Além disso, o inventário de dados ele também serve para identificar os locais onde a empresa armazena os seus dados pessoais. E, obviamente, isso vai auxiliar também num eventual vazamento de dados. Então, suponhamos, acontece um incidente de segurança, acontece um vazamento de dados, a partir do momento que eu tenho um mapeamento de dados bem feito, eu consigo exatamente saber o que foi vazado, que tipo de dado eu tinha lá, qual era o nível de acesso de informação, como que a gente tinha aquelas informações, qual era a quantidade de informações, até isso a gente sabe exatamente aonde aconteceu. Então a TI tem aí um mapa para identificar e principalmente passar essas informações. Depois disso, a gente tem, por óbvio, a necessidade de realizar um relatório de registro das operações de tratamento de dados. E esse relatório, ele só é feito de forma correta, de forma adequada, depois de ser realizado um data mapping, que é o nosso inventário de dados. Então, o relatório de registro das operações de tratamento de dados, ele vai justamente relatar as operações que aquela empresa tem em determinado setor, em determinada área. Nós vamos separar a empresa por setores, é uma forma da gente fazer isso organizadamente. Então, é só essa forma que eu posso fazer? Não, mas é muito mais fácil quando a gente faz um inventário de dados por setor. Eu consigo, com isso, identificar as finalidades corretas, eu consigo, com isso, direcionar também as bases legais de uma forma mais fácil, vai facilitando o trabalho de quem está realizando esse mapeamento de dados. Então, o relatório de registro das operações de tratamento de dados é um dos documentos que a lei nos menciona e que é um documento obrigatório. Nós precisamos ter um relatório de registro das operações de tratamento de dados. Então, cada setor terá o seu relatório de registro com as operações de tratamento de dados. E não vai ser uma operação de tratamento de dados, serão várias. Então, é um relatório que ele não é complexo, mas ele é extenso. Tem muita informação lá. Então, a gente precisa, de certa forma, traduzir o data mapping para um relatório de registro das operações de tratamento de dados. Lembrando que nos nossos materiais de apoio, nós temos a planilha de data mapping que a gente utiliza aqui no escritório, o relatório de registro das operações de tratamento de dados que a gente também utiliza aqui no escritório. A gente tem os documentos ali, vocês tinham me pedido numa outra aula um cronograma, um acompanhamento de projeto, a gente subiu essa planilha hoje, já foi aqui encaminhada para o pessoal do Ibijus, então eles já devem ter subido isso no material de apoio. Então, assim, vocês têm tudo isso lá à disposição para conseguir acessar, consultar e utilizar, tá? Então, é bem importante.
Bom, a Lúcia Helena está me perguntando aqui qual é a responsabilidade do DPO no caso de penalidades para as empresas. Na verdade, a nossa LGPD, Lúcia, ela não responsabiliza o DPO na sua pessoa física, tá? O que acontece? Obviamente, se ele agir com dolo, né, culpa, enfim, aí são outros 500, né, que a gente vai discutir. Mas aqui eu não tenho uma responsabilidade na pessoa física do DPO. A LGPD, ela não nos coloca esse ponto, tá? O GDPR também não, então já é uma linha que vem sendo adotada na Europa. O que acaba acontecendo? Se porventura aconteceu uma falha no processo, o DPO ele vai acabar tendo aí o seu cargo colocado em xeque, ou até mesmo se é um prestador de serviço, ele muito provavelmente será trocado. Então essa acaba sendo a maior penalidade para o DPO.